curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Olá, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista, sou R1 em transplante pelo Hospital Geral de Fortaleza e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como foi a minha trajetória até a aprovação na residência. Eu só ouvi falar da residência no finalzinho da minha graduação, que foi para 2017, 2018, através de um amigo que tinha passado na residência e ele estava me motivando muito. E eu fiquei naquela vontade de tentar a residência, de passar, mas ao mesmo tempo querendo focar nos atendimentos em consultório. Então, em 2018, eu comecei a atender, fui mais para a parte clínica, né, de consultas, reeducação alimentar, e não focava muito nos estudos. Queria passar, mas focava mais na parte do atendimento. Então, em 2019, eu comecei o curso MS, onde me ajudou bastante a me mostrar o direcionamento dos estudos, na parte de resolução de questões, os temas que mais caíam nas provas. Era um curso bem direto que focava realmente no que mais caía na prova. Isso me ajudou muito mesmo. Só que eu vim começar a estudar de verdade só no ano de 2020. E quando eu falo em estudar de verdade, eu vejo que é a questão de ter um planejamento, uma organização, uma resolução de questões, estudar por resumos, mapas mentais. Isso eu só vim começar realmente ano passado. E eu posso falar para vocês que foi muito desafiador, porque eu não consegui passar de primeira, né? Eu só vim conseguir passar agora em 2020, após 8 tentativas. Eu participei de 8 seleções de residência. Entre essas, eu fiz a prova da ESP, do ICC, do HGF, do ENARE, que teve agora em 2021. E dessas 8, eu passei em 4 para a segunda fase. Depois de todas essas reprovações, o que mais foi desafiador foi manter a constância, conseguir se manter estimulado para estudar todos os dias, para não desanimar, né? Porque as pessoas, elas começam a lhe cobrar, muitas pessoas não lhe apoiam, né? Nem sempre você recebe o apoio da sua família. E 2020 foi um ano desafiador para muitas pessoas, devido à pandemia do Covid, o medo de adoecer, as incertezas. Mas em meio a tudo isso, eu consegui me manter motivada para estudar, porque eu sempre pensei muito em ajudar minha família, eu queria muito mudar de vida, poder ajudar minha mãe, e isso foi o que mais me deu força para continuar. Quando eu soube do resultado, eu não acreditei, por conta que eu tinha passado por outras seleções em que eu tinha sido aprovada, em outra seleção eu fui aprovada, e após isso, algumas horas no sistema, meu nome não estava mais na lista dos aprovados. Então, quando eu fui aprovada agora na residência, eu fiquei meio assim, não tive reação, não caiu a ficha. Eu só vim acreditar mesmo quando eu comecei realmente no hospital, a minha rotina de residente, e aí foi cair naquela ficha de que eu tinha passado mesmo. Eu gostaria de deixar uma dica para você que está estudando, que está se preparando para a residência, que é parametrizar a sua banca, conhecer quais os assuntos que ela mais cobra nas questões e buscar as referências que são usadas naquelas respostas, porque assim você vai estar um passo na frente, vai estar se preparando, vai estar tendo um direcionamento muito melhor e com certeza a sua aprovação virá. Professora Alaine Bezerra, sou professora aqui do curso MS, fui residente em diabetes no Hospital Universitário Walter Cantídio, na UFC aqui em Fortaleza, no Ceará. Sou especialista em nutrição clínica e funcional, em prescrição de fitoterapia na prática clínica e esportiva. Fiz mestrado em nutrição e saúde pela UES e atualmente estou no doutorado em ciências médicas na UFC. Sou professora aqui do curso MS, trabalhando nessa área de concurso, na área de residência, desde 2016.
eu ainda estava na residência quando eu comecei a dar aula, né, de preparatórios para esses nossos sonhos, né? E também sou professora de graduação de algumas instituições particulares aqui de Fortaleza e de pós-graduação também. E estou, né, posso dizer, né, estou empossada. Então, assumi meu primeiro concurso público aí de aprovação. Então, assumi real. E é isso, tá? Então, acreditar no sonho que vai dar certo, essa aprovação. E aí, vamos conversar, né, sobre questões das residências, né, de nutrição. Trouxe algumas questões para vocês. Existem bancas totalmente diferentes, tá? Então, a gente vai fazer essa abordagem aqui ao longo das questões, tá? Então, dependendo de qual programa de residência você vai tentar, não cai só uma parte da nutrição. Tem outras que, né, que caem realmente áreas mais abrangentes, inclusive até o ano. Pode vir a cair numa prova de residência, dependendo da banca. Não é o caso das da UFC, sim, mas pode vir a cair, por isso que a gente tem que já mirar agora mesmo, para tentar no finalzinho do ano, a gente tem que mirar qual é o programa de residência que eu vou tentar, para realmente se preparar com esse direcionamento assertivo para garantir a sua aprovação, tá bom? Então vem comigo. Ah, não posso ir com vocês não, pelo amor de Deus. Não esqueçam, né, esse negócio, né? Esse negócio aqui do blogueirinha, Prof_Alaine Bezerra, tá? Segue lá no Insta, que sempre vão ter novidades, a gente vai sempre estar falando dos editais, enfim, dando dicas preparatórias aí para a sua residência, tá bom? Vamos acreditar nesse sonho, vamos apostar nesse sonho. Vamos conversar sobre algumas questões da UFRN. Então, assim, eu fiz questão de trazer apenas questões do ano passado, 2020, tá? Pra gente ver como é que cai, qual é o nível de complexidade dessas questões, certo? E aqui eu ressalto, o UFRN, por exemplo, trabalha código de ética do nutricionista, o código de ética da resolução CFN 599/2018. Super interessante pra gente lembrar, tá? Não vi nenhum outro programa, assim, dos mais badalados do Brasil, trabalhar código de ética. O UFRN, sim, trabalha, né? E os outros também deveriam trabalhar, fica a dica. Então, vamos lá conversar sobre isso. Um determinado hospital público tem apresentado falha em seu estoque de equipamentos de proteção individual EPI. Professora, não tem muita coordenação, tá? Na caneta, mas na fala, vamos lá. Gerando um déficit de liberação diária para alguns setores, como o da nutrição. Em tempo de pandemia, a nutricionista Joana se recusou, né, a ir trabalhar pela falta de EPI, uma vez que esse equipamento é indispensável para a segurança do profissional e dos pacientes que ela atende diariamente. De acordo com o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, a decisão de Joana está pautada no... Então, artigo 12, item A. Artigo 12, é direito do nutricionista recusar propostas e situações incompatíveis com suas atribuições ou que se configurem como desvio de função em seu contrato profissional. Falo já sobre isso. B. É direito do nutricionista recusar-se a exercer sua profissão em qualquer instituição onde as condições de trabalho não sejam adequadas, dignas e justas, ou possam prejudicar indivíduos, coletividades ou a si próprio, tá? Então, primeiro, sim, é um direito do nutricionista se recusar a trabalhar nesses casos em que não é fornecida a segurança. Então, na verdade, de cara, eu já vou dizendo para vocês, o item correto é o item B, tá? O item B, porque não está fornecendo, a instituição não está fornecendo as condições de trabalho adequadas que o nutricionista precisa. Professor, esse item A, recusar propostas em situações incompatíveis com as atribuições, que se configurem como desvio de funções do seu contrato profissional. É um item que, teoricamente, está correto? Está. Com o enunciado da questão está condizente? Não. Então, é sim um artigo correto do nosso Código de Ética, mas não é na situação que a banca trouxe no nosso enunciado, tá? Então, atenção ao enunciado. Item C. É dever do nutricionista, dever, tá? Isso é interessante você sempre ver se é dever e direito. Do nutricionista exercer suas atividades com transparência, dignidade e decoro, sem violar os princípios fundamentais do Código,
e a ciência da nutrição, declarando conflitos de interesse caso existam. É um item, gente, que está lá no Código de Ética, mas não tem, mais uma vez, a associação com o enunciado. D. Artigo 19. É dever do nutricionista manter indivíduo e coletividade sob sua responsabilidade profissional ou respectivo representante legal, informados quanto aos objetivos, procedimentos, benefícios e riscos quando houver de suas condutas. Sim, é o item realmente correto. É um artigo que está lá no Código de Ética, mas não condiz, mais uma vez, com o enunciado. Então, a nossa primeira questão aí é o item B, de boa de se cair para eu acertar, não é isso? É sim, viu? Vamos lá. Então, Código de Ética, vocês já viram que cai na UFRN. Outra coisa também que cai na UFRN, que não cai muito, por exemplo, na UFC, é sobre a atenção, sobre a nutrição social, nutrição em saúde coletiva, nutrição em saúde pública. A área mais voltada da nutrição para, né? A área da nutrição mais voltada para essa área aí da saúde pública. Então, o UFRN sim cobra, a USP também cobra. Então, temos que estar atento dependendo do programa que você for tentar. Como eu falei, o UFC já não cobra tanto, quase nunca cobra. Então, vamos lá para a segunda questão. Os núcleos de apoio à saúde da família, NASF, foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica em saúde. São constituídos por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, tá? Que atuam em parceria com as equipes de saúde da família, compartilhando as práticas em saúde nos territórios. No ambiente do NASF, o nutricionista deve, item A, articular estratégias de ação junto à estratégia de saúde da família, visando a elaboração de atividades de grupo na unidade básica de saúde, além de protocolos de estratificação de risco e internação hospitalar. Até aqui o item está correto, mas aqui em diante não é. O nutricionista não deve articular essas estratégias aí de protocolo de estratificação, não é uma competência nossa. B. Atuar prioritariamente no âmbito individual, planejando e elaborando protocolos de atendimento e de encaminhamento do paciente. A atenção nutricional comunitária deverá ser apoiada pelo nutricionista que atende na unidade básica de saúde do seu território. Na verdade, o nutricionista do NASF, ele dá apoio às equipes de saúde da família, ele não fica normalmente só em uma unidade básica de saúde. E o atendimento, atuar prioritariamente é na comunidade, não é a prioridade do individual, tá? Não é. Então, C, fortalecer e qualificar o cuidado nutricional no âmbito da atenção básica, especialmente na área de nutrição e alimentação coletiva, visando a sustentabilidade na produção das refeições servidas. A atenção básica, a gente não está servindo refeições, né? É nutrição social, nutrição coletiva. Então, o item C não é também. Item D, articular estratégias de ação com os equipamentos sociais e atuar de forma efetiva sobre os determinantes dos agravos e dos distúrbios. Articular estratégias de ação com os equipamentos sociais, sim. Atuar de forma efetiva sobre os determinantes dos agravos e dos distúrbios alimentares e nutricionais, que acometem a população local, contribuindo assim para a segurança alimentar e nutricional. Sim, o nutricionista no âmbito do NASF. É isso que ele deve realmente estar atuando. Então, o item D de dará certo, deu certo, se Deus quiser a sua aprovação, tá? Mais uma questão aqui da UFRN, falando sobre as DRIs, que é algo que sempre tem caído muito nas residências, então eu não diria que é uma questão difícil, né? É algo realmente rotineiro, então é uma questão que tem que ser acertada, tá? Para fazer a diferença na sua aprovação. Os valores de ingestão dietética de referência, as DRIs, incluem 4 conceitos de referência para consumo de nutrientes com definições e aplicações diferenciadas, tá? Tenho mania de desligar a caneta. A necessidade média estimada é a R, certo? A ingestão dietética recomendada, RDA, a ingestão adequada, a nossa I, e o nível máximo de ingestão tolerável, a nossa UL, tá? Em relação ao uso das ingestões dietéticas de referência para indivíduos e grupos saudáveis. Item A. O L, eu chamo A, né? Mas tudo bem, é o nível. Verdade. O L só deve ser usado no planejamento nutricional nos casos em que se fará uso de suplementos alimentares de micronutrientes.
Pelo contrário, tanto no uso de suplementos alimentares como na alimentação convencional, tá? Então, o L é para os dois, tá? Não somente nesses casos, tá? Esse só aqui, não. B, A é a R. Quem é a R? É a necessidade média estimada. Deve ser utilizado para o planejamento nutricional individual. Planejamento nutricional individual. Vocês concordam comigo que é RDA? Ingestão dietética recomendada? Vamos lá, continuando. E para verificação da possibilidade de inadequação do consumo. É a R, tudo bem. Juntamente com o L, que é empregado como um guia para limitar o consumo de nutrientes. Então, o erro está aqui, planejamento nutricional individual. C. A RDA deve ser utilizada como meta de ingestão para o planejamento individual, correto? Juntamente com a I, né? Quando não tem RDA, teremos a I. Quando necessário. E com o L, que é utilizado como um guia para limitar o consumo de nutrientes. Aqui é o item correto, mas vamos ver o item D. D. A RDA deve ser utilizada para avaliação nutricional em grupo, juntamente com o L, que é utilizado como guia para limitar os consumos. Quando a gente pensa em avaliação do consumo alimentar em grupo, não é RDA, é a R, tá bom? Gabarito, item C de certo aí. Vamos lá. De C de carinha feliz, né? Porque eu acerto, vou garantir minha aprovação. Essa daqui é uma questão mais rápida, bem simples, mas que pode embananar um pouquinho, porque não é tão comum de ser falado, tá? Então vamos conversar sobre ela. POS, 58 anos, sexo masculino, procurou atendimento nutricional encaminhado pelo médico cardiologista. O paciente trouxe os resultados dos exames realizados no último mês e dentre os parâmetros bioquímicos apresentados estava a homocisteína, que se encontrava elevada. Sabe-se que a hiperhomocisteinemia está envolvida na gênese da aterosclerose, tá? E assim é considerado um importante e prevalente fator de risco na doença arterial periférica. Aqui só está contextualizando a presença da hiperhomocisteinemia. A vitamina que está envolvida diretamente no metabolismo da homocisteína, é A, o folato, B, vitamina K, C, vitamina D, o ácido ascórbico, vitamina C. Professora, pelo amor de Deus, vamos anular essa questão. A questão tem que ser anulada, porque a B12 não está aí, a B12 não está aí, a B12 não está aí. Ei, não é só a B12 que interfere diretamente no metabolismo da homocisteína, não. É B12 e folato. A de Profalane, tá certo? Profalane. Então, cuidado, né? Claro que na hora da prova você nem ia deixar em branco, você ia ter que marcar alguma, tá? Mas não é questão de anulação, não. Muitos alunos saem da prova já ansiosos. Ah, tem uma questão para anular. Não é, certo? Vamos continuando. DGC, 78 anos, sexo masculino, diagnosticado com insuficiência cardíaca. Após infarto do miocárdio, está no primeiro dia de internação hospitalar para realizar um procedimento de revascularização. Nosso RM, né? Revascularização do miocárdio. Sabe-se que a IC é uma síndrome clínica complexa em que o coração tem um comprometimento funcional ou estrutural no enchimento ventricular ou ejeção do sangue, resultando em um bombeamento sanguíneo insuficiente para a demanda metabólica dos tecidos. A IC geralmente caminha para quadros variáveis de desnutrição, que podem ocorrer devido à ingestão inadequada, ao metabolismo alterado, ao estado pró-inflamatório, quadros variáveis de nutrição, tá? Aumento do estresse oxidativo e a maior perda de nutrientes, ou até mesmo pelas interações medicamentosas. Então, aqui está levantando, né, o que pode estar trazendo a desnutrição, o risco de desnutrição para esse público, com insuficiência cardíaca. O nutricionista da equipe multidisciplinar do hospital realizou a triagem e a avaliação nutricional do paciente. Nesse caso, a terapia nutricional que será implementada para esse paciente deve, item A, aumentar a densidade calórica das preparações, fornecendo maior quantidade de energia em menor volume para atingir a recomendação de energia. A gente já está falando aqui que aumenta da inflamação, do estresse oxidativo, tem mais perda de nutrientes, ingestão inadequada, metabolismo alterado, interações medicamentosas. Então, sim, a gente tem que concentrar o máximo de nutrientes em um menor volume possível, tá? Inclusive densidade calórica e proteica das
das refeições. Então, o item A, gente, ele está correto, mas vamos ver o restante. B, instituir a nutrição parenteral. Eu já parei, não vou mais nem ler o resto. No enunciado foi falado algo sobre inviabilidade do TGI. O TGI, em algum momento falou do TGI funcionante ou não funcionante. Então, se não falou que o TGI não está funcionante, então ele pode ser utilizado. Então, parenteral é só quando o TGI não pode ser utilizado, tá? Então, vamos só ler o item para cumprir o protocolo. Instituir a nutrição parenteral mais precocemente, mesmo com a ingestão via oral suficiente, a fim de evitar perda de peso e de nutrientes. Então, item falso. Não é. C. Ofertar lipídios na dieta, devendo priorizar, na medida do possível, o maior consumo de ácidos graxos saturados e redução do consumo de ácidos graxos mono e trans. Beleza. Trans, ok. Reduzir mono, não. Aumentar de ácido graxo saturado, não, né, gente? É reduzir saturado, zerar trans ou reduzir, né? De preferência zerar. E aumentar o consumo de mono. Então, item falso. D. Instituir uma dieta hipoanormoproteica, evitando dessa forma o catabolismo proteico e a perda de massa muscular. Oxe, se você quer evitar o catabolismo proteico e a perda de massa muscular, ela tem que ser não uma hiperproteica, né? É uma doença catabólica, então hiperproteica. Então, gabarito item A de Alane, né? Show, vamos lá, né, para a nossa próxima questão. Questão super simples, super rápida, tá? Para o diagnóstico da síndrome metabólica, podem ser utilizados os critérios propostos na primeira diretriz de prevenção cardiovascular. Entre os critérios adotados estão, então ele quer saber quais são os critérios diagnóstico da síndrome metabólica. Não vou nem ler os itens. Circunferência da cintura, HDL colesterol, pressão arterial, glicemia e triglicerídeo. São os 5 critérios diagnósticos, tá? Claro que ele está falando aqui da diretriz em que foi proposto, mas esses 5 tá basicamente em todos os critérios, quase todos os critérios. Alguns tem, além da circunferência da cintura, tem a questão do IMC, enfim, aí é outro caso. Mas de uma maneira geral, IMC, vamos ficar calados, né? Pode ser que seja o que tem IMC. Glicosúria, não. Glicose na urina não é glicemia. Índice de conicidade, não. Índice de conicidade não. Insulinemia, não. Aqui não acontece, mas não é um critério diagnóstico, tá? Glicosúria também pode acontecer? Pode, mas não é um critério diagnóstico. Tiroglicosúria, índice de creatinina na altura também não. Colesterol total não é. Triglicerídeo e HDL do perfil lipídico, tá? Então, basicamente, sobrou o item D, circunferência da cintura, glicemia de jejum e pressão arterial sistólica e diastólica, tá? Item D, questão boa, certo? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, né? Segundo o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, nos pacientes internados para tratamento cirúrgico do câncer, a avaliação deverá ser realizada até 48 horas após a internação, tá? Tratamento cirúrgico do câncer. A triagem de avaliação nutricional tem o objetivo de identificar e solucionar os problemas relacionados à nutrição e subsidiar o diagnóstico nutricional. Nesse contexto, o instrumento de triagem nutricional recomendado para ser utilizado, então, triagem nutricional recomendado para ser utilizado no paciente adulto oncológico vamos lá, MAN, idoso, Strong Kids, criança, taxa de risco nutricional, não é o que é utilizado no paciente adulto oncológico, padrão ouro é avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, né? Item D, uma questão super tranquila, né, gente? Super fácil, sem muito estresse. Questões fáceis, lembra, nossa obrigação nada mais é do que acertar a questão, tá bom? Questão boa essa, questão boa. Vamos lá. EBC, 62 anos, sexo feminino, hipertensa, há 8 anos, em tratamento medicamentoso e acompanhada regularmente pelo cardiologista. Estereotrófica e nega outras comorbidades. Realiza caminhadas 5 vezes por semana. Então, realiza caminhada durante 30 minutos, associada à musculação, 3 vezes por semana, sob a orientação de um profissional de educação física. Porém, apresenta frequentemente picos hipertensivos.
identificados com auxílio de exame MAPA. A paciente realizou uma consulta com uma nutricionista, buscando a melhoria da sua alimentação. Levando em consideração a 8ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, analise abaixo. Olha aqui, ó, a prova de 2020 já utilizou a de 2020. E assim, quando tem um enunciado desse, que já fala uma diretriz, é porque a banca sempre usa. Então, atentos, tem que ler a diretriz. Analise abaixo as indicações para a elaboração de um plano alimentar e as orientações nutricionais adequadas ao tratamento da hipertensão arterial sistêmica dessa paciente. 1. A implementação da dieta do Mediterrâneo não seria uma estratégia adequada para o paciente, pois apesar de ser rica em frutas, hortaliças, cereais, trata-se de uma dieta que possui quantidades generosas de azeite e outras fontes de gorduras saturadas, como oleaginosas. Na verdade, oleaginosas não são tão fontes de gordura saturadas, são fontes de gordura monoinsaturada, de acordo com o azeite. E sim, a implementação da dieta do Mediterrâneo é sim uma estratégia adequada. Então, o item 1 é falso, tá? Vamos lá. Item 2. A adoção do modelo dietético DASH, que enfatiza, o DASH, tá? Que enfatiza consumo de frutas, hortaliças, cereais integrais, laticínios com baixo teor de gordura, frango, leite, peixe, frutas e oleaginosas e redução na ingestão de carne vermelha, doces e bebida com açúcar pode ser benéfica para a paciente. Com certeza é benéfica. Pode não, é benéfica, né? É benéfica. Pode ser benéfica sim. 3. As dietas vegetarianas seriam uma opção para a paciente, pois preconizam o consumo de alimentos de origem vegetal, como frutas, hortaliças, grãos e leguminosas. Sim. Se for a situação do hábito alimentar dela, sim, traz benefícios. 4. As estratégias que envolvem dietas ricas em proteínas, como a dieta low carb, cetogênica e jejum intermitente, podem ser eficientes para a paciente, pois caracterizam uma redução do consumo de só de gorduras, cetogênica, baixo teor de gordura. Que cetogênica é essa, né? Que eu não sei. Resultando na redução e do controle da pressão arterial. Então, item falso, gente. Cetogênica é de cara, excesso de gordura, e esses tipos de dieta que ainda não tem realmente... Tô tentando lembrar da palavra. Confiabilidade científica não é. Não tem respaldo científico, não tem... Vou já lembrar. Para recomendar, tá? Não tem evidência científica suficiente para recomendar o seu uso, tá? Como benefício. Então, vamos lá. 1 e 4 falso, 1 e 4 falso. Item D. D de deu certo. Questão boa, tá? Vamos para mais uma aqui. Mais uma questão. Internado na unidade de terapia na unidade de terapia intensiva devido a um acidente vascular encefálico, o senhor José Eufrásio, 62 anos, tem recebido nutrição enteral via nasogástrica há 2 dias. A dieta é industrializada, padrão, com fibra, densidade 1 quilocaloria por ml, osmolaridade de 350 milosmol por litro, infundida por bomba de infusão, 100 ml hora, velocidade, né, durante 18 horas, o tempo que a dieta fica sendo administrada. No 3º dia, foi observado o volume residual de 120, antes de infundir a dieta. O paciente também apresentava quadros de diarreia. Nessa situação, recomenda-se, item A, reduzir o volume da infusão na dieta e, em caso de melhora, aumentar gradualmente. Sim, essa é uma das condutas, mas vamos ver, vamos ver se os outros itens realmente podem ser verdadeiros ou não, se é esse mesmo gabarito, vamos ver. B, alterar a dieta padrão para padrão sem fibras e aumentar o volume infundido. Não, aumentar o volume infundido não, a fim de alcançar 2.000 quilocalorias. Né? No caso de diarreia, a gente, dependendo do caso, né, investigar qual é o tipo de diarreia, aí, né, mas realmente não é indicado não aumentar o volume infundido. C, alterar a dieta para uma osmolaridade menor. Já está uma osmolaridade boa, então, teoricamente, não é por isso, né, que o paciente está tendo diarreia. Ele, inclusive, está tendo um resíduo gástrico 120, que nem é contraindicado parar a dieta. Não é o caso. Então, não seria uma conduta, não. D, mudar a posição da sonda para a posição de ostomia. Como eu falei, por esse volume aqui, não é interessante. E como primeiro, para a posição distal ainda não é interessante com esse volume,
gástrico, né? A gente ainda está no terceiro dia. E outra coisa, ostomia, né, meu povo? Estamos no terceiro dia. Então, temos que avaliar pelo menos por 6 semanas, tá? Para o mínimo de uso da sonda por 6 semanas para ter uma possibilidade de indicação de ostomia. Então, aí é item A, né? De tia Alane, de prof. Alane. Não esquece. Vamos lá para mais uma? Essa eu gosto. Não vi essa questão. Que questão boa. Boa, boa, boa. Vamos lá. Por que é boa? Porque faz a diferença na sua aprovação. Ou você acerta ou você acerta. Vamos lá. O carboidrato dietético é o principal determinante da glicemia pós-prandial. Em pacientes com diabetes mellitus, o controle glicêmico pode prevenir e retardar o surgimento de complicações crônicas. Assim, o conhecimento do índice glicêmico e da carga glicêmica é útil para prever a resposta glicêmica aos alimentos ingeridos. A tabela abaixo, que está no próximo slide, já eu falo por quê, traz alguns alimentos com os valores de índice glicêmico médio. Com base no padrão da glicose e nas demais informações da tabela, é possível prever a carga glicêmica através dessa fórmula. Então, realmente, a carga glicêmica é igual ao índice glicêmico vezes quantidade de carboidrato dividido por 100. Quantidade de carboidrato disponível na porção, tá? Que é um marcador utilizado para medir o impacto glicêmico da dieta. Diante dos dados apresentados, o alimento que apresenta alto índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Então, assim, índice glicêmico é do alimento. Carga glicêmica é do consumo. Depende de quanto você vai consumir. Depende do alimento, é óbvio, mas depende do quanto você vai consumir. Então, aqui a gente tem 4 opções de alimentos. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, qual é a classificação do alto índice glicêmico? Alto índice glicêmico é quando o alimento tem um índice glicêmico maior ou igual a 70. Certo? Informações prévias que você tem que ter. E a carga glicêmica baixa ela tem que ser menor ou igual a 10. Tá? Ou seja, naquele momento que você está consumindo, o cálculo tem que dar menor ou igual a 10. Então, vamos conversar sobre isso. Isso daqui, mais uma vez eu relato, é conhecimento prévio. Você tem que saber para responder essa questão. Olha só, quando você sabe, como você vai direto para o ponto. O que o item quer? Um alimento de alto índice glicêmico. Então, aqui a gente tem 4 alimentos, batata inglesa, o mingau, mandioquinha e polenta. E aqui tem o índice glicêmico médio. Gente, 2 alimentos nem são de alto índice glicêmico, polenta e mandioquinha. Então, de cara, eu já fico entre batata e mingau. Entre A e C, entre esses 2 itens. Aí, aqui tem dizendo uma porção recomendada e tem dizendo a quantidade de carboidrato que tem nessa porção. Então, eu preciso saber agora qual é desses 2 que tem baixa carga glicêmica. Então, vamos fazer da batata? Da batata, a carga glicêmica, vamos ver se cabe aqui, né? Carga glicêmica é igual o índice glicêmico, que é 81, vezes 15,59 e divide por 100. E o do mingau, colocar o mingau para cá, é 71, carga glicêmica do mingau é 71, vezes 12, dividido por 100, tá? Vamos fazer os cálculos aqui em algum canto. Vamos aqui, 81 vezes, peraí, vou fazer o contrário que fica melhor, bem rapidinho. Vamos lá. 15,59 vezes 81. Repete, né? 1 multiplicado pelos números são os próprios números. 8 vezes 9, 72. Levo 7. 8 vezes 5, 45, é? Não. 8 vezes 5, 40. Ah, doida. A cabeça não tá mais pensando, não. 8 vezes 5, 40. 47, 47. Levo 4. 40, 8 vezes 5 de novo, 40, 44, 44. 8 vezes 1, 8. E 4, 12. Então, vou somar. 9, 7, 12, 6, 2, 1. Então, vamos colocar aqui 1.262, vamos arredondar. Então, aqui, ó, eu ainda vou pegar 1.262 e dividir por 100, que nada mais é do que ficar 12,62. 12,62 é maior ou igual a
10, ou seja, é média carga glicêmica. Então, de cara, eu já sei que não é a batata inglesa, que é o item A de tia Alane. Mas vamos fazer o do mingau para treinar? Eu vou sair aqui da tela para ficar melhor para vocês, tá bom? Então, vamos lá. 7, 1... deixa eu vezes 12, né? Deixa eu diminuir aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 1, 1 vezes 7, 7. 2, 5, 8. Dividido por 100 fica 8,52. Então, só para confirmar, 8,52 é a carga glicêmica do mingau, tá? Que é realmente o item A, que é menor que 10, tá bom? Então, é isso. Essa questão aqui também caiu na UFRN e eu gostei muito porque é super atualizada, tá? Muito atualizada mesmo. Na terapia nutricional de pacientes com HIV, deve-se considerar que portadores de infecções oportunistas e ou síndrome da imunodeficiência adquirida, cuja contagem de células T-help CD4 seja inferior a 200 células por milímetros cúbicos, são classificados em estágio C, isso aqui é interessante, da doença. Nessa fase, recomenda-se como aporte energético e proteico, respectivamente. Então, são duas tabelas que estão lá na Cooper e a versão mais atual, que é a decoreba. E você tem que saber a quantidade de quilocalorias e de proteína de acordo com o estágio. Vamos nelas? Estágio C. Estágio C, que é aquela contagem lá de CD4, calorias de 40 a 50 por peso atual. Tá? E proteína, proteína, aqui é o print da tabela da Cooper, tá? Estágio C é de 2 a 2,5 também de peso atual. Se liga, que aqui tem uns itens que é em relação ao peso ideal. Se você soubesse que era o peso atual, você já cancelava de cara. Então, a quantidade de proteína nos outros itens está igual. O que diferencia é a quantidade de caloria, mas é o item B de bola, tá? Questão boa mesmo. Vamos lá para mais uma. A seleção do tipo de dieta integral para os pacientes é baseada em diversas variáveis clínicas, complexidade de fonte de nutrientes, densidade calórica, osmolaridade e osmolalidade, via de administração, indicação clínica, avaliação digestiva e absortiva do estado metabólico e estabilidade hemodinâmica do paciente. Meu povo, eu estava sumida. Eu fiquei sumida há muito tempo? Fiquei. Desde aqui, né? Falha, Senhor, me perdoe, eu estava aqui. Vi agora que estava sumida. Em relação à complexidade dos nutrientes, professora doida, né? Em relação à complexidade dos nutrientes, uma dieta oligomérica. Oligomérica é aquela que os nutrientes estão parcialmente hidrolisados, concordam? Então vamos lá. Necessita de mínima capacidade digestiva e deve ser indicada para pacientes com algum distúrbio na absorção. Sim, mas vamos ver o restante. Apresenta osmolaridade mais baixa e deve ser indicada para pacientes com insuficiência renal e hepática. A gente sabe que quanto mais hidrolisada a dieta, maior a osmolaridade. Então, a mais baixa é a polimérica, não oligomérica. C. É também conhecida como dieta hidrolisada e apresenta maior absorção intestinal. É parcialmente hidrolisada. A hidrolisada é a monomérica. Letra linda. Monomérica, tá? Pode apresentar em sua composição proteína isolada de soja ou do soro do leite e maltodextrina. Pode, mas cadê a parcialmente hidrolisada proteína? Então, não é. Então, item A de Alane. Resumindo, o FRN cobra questões decorebas? Cobram, como aquelas das recomendações? Cobram, mas cobram também raciocínios lógicos, tá? Raciocínios lógicos que eu digo questões que você consegue resolver com conhecimento prévio. Cobra questões de complexidade maior? Cobram, né? Cobram questões voltadas para a nutrição e saúde coletiva? Cobram. Código de ética? Cobram. Então, realmente é uma prova bem elaborada. É uma prova de um nível muito bom, tá? Vamos resolver aqui só as questõezinhas e já da USP e a gente para o intervalo, tá? Para o intervalo para beber água, ir ao banheiro, tá bom? Vamos lá. A USP, né? A USP, ela traz, inclusive, até questões, gente, dependendo, né, de UAN. Então, traz de UAN, traz de nutrição social com mais ênfase. Não é aquela prova, basicamente, nutrição básica e clínica.
como é, por exemplo, mais o UFC, tá? Então, a USP, ela traz essa visão maior. Vamos aqui. De acordo com as mais amplas, desculpa, né? Visão maior no sentido de amplitude de conteúdos. De acordo com as DRIs, então, todas de 2020, olha só que live bacana. De acordo com as DRIs, os limites de distribuição de proteínas para indivíduos de 4 a 18 anos são de 10 a 30% do VET. Considerando uma criança de 7 anos com necessidade energética de 1.400 quilocalorias, assinale a alternativa que corresponde à adequada quantidade diária de proteínas dentro da faixa recomendada. O que ele quer saber é qual a gramatura de proteína que vai ter em 10% de uma dieta de 1.400 calorias e de 30% dessa mesma quantidade. Professora, eu não sei não, é porque eu fazia o cálculo da dieta, né, pelos programas, pelas tabelas do Excel. Pois é, né? Quem fez um pouquinho alguma coisa na mão, o raciocínio flui de maneira mais fácil. Então, a primeira coisa é você calcular a quantidade de calorias provenientes de proteína e depois transformar essas calorias para a gramatura. Vamos fazer 10%? Porque aqui, ó, de cara, se você fizer 10%, você já tem um gabarito da questão. Então, vamos lá. 10% de 1.400. Cancela, 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 cancela. 140 quilocalorias. Mas aí eu tenho que dividir por 4. Por que 4, professora? Porque 1 grama de proteína nos fornece 4 quilocalorias. Então, 14 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, baixo 20. 20 dividido por 4, 5. Então, é 35 gramas de proteína que eu obtenho a partir de 10% de proteína dessa dieta de 1.400 calorias. Ou seja, já sei que é o item D. Mas vamos calcular o 30%, né, para treinar, né, digamos assim, 1.400. Mesma coisa, cancela, 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 cancela. 30 vezes 14, vamos aqui, 30, baixa o 0, 3 vezes 4, 12, vem 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 420 quilocal. Dividido por 4, 4 por 4, 1, 20 por 4, desculpa, 20 não, 2 não pode, baixa o 0, vem o 20. 20 dividido por 4, 5, então dá 105 gramas de proteína, isso para aquela dieta de 30% de proteína. Então, o gabarito aí tem D. Questão boa. Ah, professora, questão fácil. Vai ver quantos concorrentes seus vão errar essa questão? Vocês nem têm noção. Muita gente erra. Uma questão que temos que garantir o acerto. Temos, tá? Vamos lá. A terapia nutricional é conduta essencial a ser adotada na prevenção de doenças cardiovasculares. A respeito de intervenções dietéticas nesse contexto, é correto afirmar. Então, em relação a doenças cardiovasculares. Item A. Colesterol presente no sangue é derivado apenas da dieta, o que reforça a importância de manter o consumo abaixo do valor de corte recomendado. Lembra que o colesterol a gente produz endogenamente. Então, até mesmo os vegetarianos estritos que não fazem uso de nada de origem animal, eles produzem colesterol. Então, item falso. B. Uma dieta rica em fibras alimentares reduz o risco de doenças cardiovasculares, de câncer, de obesidade, de diabetes e de várias outras doenças. Item correto, mas vamos ver o resto. C. A recomendação diária da ingestão de sal para controle da pressão arterial é de 10 gramas, não, né, gente? É de 5 gramas, 5 a 6 gramas, se eu não me engano, 5 gramas. 6 gramas. 5 ou 6, tá? A cholinha agora deu, mas é de 5 a 6. D. A suplementação de vitamina E deve ser associada a uma alimentação saudável por ser um antioxidante protetor contra doenças cardiovasculares. Em nenhum momento se recomenda a suplementação de vitamina E para a prevenção de doenças cardiovasculares. Em nenhum momento, tá? Então, item falso. As fibras insolúveis, representadas pela celulose, hemicelulose, lignina, atuam diretamente na colesterolemia. As insolúveis, elas não atuam tanto na colesterolemia. O que atuam mesmo são as solúveis. Então, item B de bola, tá? O indivíduo adulto, essa aqui é boa. Boa. Estilo aquela da UFRN. E aí eu gosto de questão assim porque faz a diferença na sua aprovação. Vamos lá. O indivíduo adulto do sexo masculino, e como eu sou fã de diabetes, né, eu amo questão assim.
Um indivíduo adulto do sexo masculino, portador de diabetes mellitus, realizou... Já desliguei a caneta de novo. Realizou uma refeição contendo os seguintes alimentos. 1 copo de leite integral com café, sem açúcar, 3 torradas, uma fatia de queijo branco e uma banana nanica. Considerando o método de substituições para fazer contagem de carbo de uma refeição, no qual é recomendado 1 unidade de insulina para cada escolha de carboidrato, assinale a alternativa adequada de UI. Gente, essa daqui é aquela historinha, unidade de insulina cobre 15 gramas de carboidrato, se for a contagem por gramas, ou um equivalente, tá? Que é justamente a contagem de substituição. O leite é uma substituição. O queijo é 0 substituição, tá? A banana é uma substituição. E 3 torradas você pode querer tendenciar que é 3 substituições, mas na verdade é uma substituição. Então, aqui a gente fecha 3 substituições. Questão simples, para quem já sabe. Quem não sabe é um chute. Vai contar 1, mais 1, 2, né? Mais 1, 3, 3, 3, 6, vai marcar o E. É tipo isso, tá? Então, item C, 3, tá? Só mais 2 questões e a gente dá um intervalinho, tá? A professora tá aqui com a garganta morrendo de sede. Estudos apontam que entre gestantes, a suplementação rotineira de ferro e folato previne a ocorrência de baixos níveis de hemoglobina no parto e no puerpério. Olha aqui, ó, a saúde pública. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde recomenda para gestantes sem anemia, ou seja, de maneira preventiva, a suplementação de miligramas de ferro elementar. Orienta-se ainda que a ingestão seja realizada refeições e mantida pós-parto e pós-aborto por meses. As lacunas são corretamente preenchidas. Então, eu quero saber quem é esse 1, quem é esse 2 e quem é esse 3, tá? Primeiro, no pós-aborto e no pós-parto, são 3 meses. Se você já se lembra disso, você já cancela o item A, o item C e o item D. Se você se lembra que é 40 miligramas de ferro elementar, você ainda fica entre o B e o E, né? A mesma coisa. Você ainda fica entre o B e o E. E se você lembra que a suplementação tem que ser antes das refeições, você vai no item B. Então, se você sabe pelo menos que é por 3 meses e que é antes, você chega no gabarito. Porque aqui é a diferença do antes e do após, tá bom? Item B. Aqui só para mostrar para vocês, ó. No pós-parto, 40 miligramas, tá? Gestantes, 40 miligramas. Beleza? A última questãozinha para a gente dar nosso intervalo. Trabalho a educação alimentar e nutricional. No contexto de realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia de segurança alimentar e nutricional. Deve ter o planejamento de suas ações centralizado entre profissionais. Não é centralizado no profissional, não. Tem que ser descentralizado no profissional. Que deverão realizá-lo de acordo com as necessidades reais das pessoas e grupos. Ok, mas centralizados entre os profissionais, não. B. Considerar todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Isso é um item totalmente correto. C. Fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam a transmissão. Essa aqui é uma palavra-chave. Sou professora de educação alimentar e nutricional, então isso para mim já é muito comum, né? De olhar e enxergar palavras-chave que as bancas trocam. Então, transmissão de conhecimento, não, tá? A grupos socialmente vulneráveis, então não transmissão de conhecimento. Isso daqui estava tudo ok até aqui, ó. Até aqui. Ser disciplinar e intersetorial. Olha aqui. Já falo. Visando promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis em um grupo específico. Gente, se tem interdisciplinar, o item estava correto. Então, ser interdisciplinar e intersetorial. Então, o item está falso. Introduzir alimentos provenientes de excedentes de produção industrial, não. Alimentos de origem, né, do sistema alimentar, mais alimentos in natura, tá? De produção local, né? A alimentação dos trabalhadores e de suas famílias, falso. Então, é o item B. Uma dica para quem quer estudar mais educação alimentar e nutricional, procura aí no Dr. Google, marco referência para educação alimentar e nutricional, de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas.
você consegue ter, basicamente, 80% das questões que vão cair sobre a EAN vão ser sobre isso, tá bom? Oi, pessoal, eu sou Érica Almeida, sou assistente social, tá? E aí eu vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu concluí a universidade em 2014, atuei, né, já na saúde mental, caí de paraquedas na saúde mental em 2014 e atuei por 4 anos, tá? No final de 2018, houve uma quebra nesse processo, tá, na prática, e uma pessoa muito importante da minha família adoeceu. Nesse adoecimento eu precisei, né, já tinha havido uma quebra nessa prática profissional e eu passei a me dedicar a cuidar dessa pessoa, né? Foi em dezembro de 2018, passei noites em hospitais, na UPA, até que essa pessoa teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito no dia 15 de janeiro de 2019. Ainda perdida e nesse processo de luto, né, fui procurar o que eu podia fazer, né? A gente precisa sobreviver, a gente precisa, né, de dinheiro. E aí, no dia 16 de janeiro, eu sentei na frente do computador e agora? O que é que eu vou fazer, né? E comecei a pesquisar sobre processos seletivos que estavam abertos. Uma grande amiga já tinha me despertado, falado algumas vezes, mas eu nunca tinha valorizado a informação sobre a residência multiprofissional em saúde. Até que ela falou, Érica, faz agora, né? Tenta. Coincidiu de o processo seletivo da Escola de Saúde Pública do Ceará ter sofrido um atraso. E aí, no dia 16 de janeiro, eu entrei na página da ESP, verifiquei que o processo estava aberto e os dias para pedido de isenção eram justamente 16 e 17 de janeiro. Como eu concluí na Universidade Estadual do Ceará, na UES, consegui a isenção e a partir dali arregacei as mangas, engoli o luto, a dor, a saudade e fui cuidar de mim, por quem eu podia fazer algo ainda. Então, no dia 16 de janeiro, eu ainda perdida, né, dei entrada no processo da isenção e comecei a estudar. Peguei alguns editais antigos, mas não é a mesma coisa, né? Até que essa minha amiga falou, Érica, vai ter um intensivão da Michele Sampaio, ela se garante, ela é muito boa e ela vai fazer com que a gente entre na residência. Aí eu fiquei assim, né, quanto é e tal, aí ela, tu tem cartão? Passa no cartão. Aí eu vou passar no cartão e vou pagar com a bolsa da residência. E assim eu fiz. Fiz uma semana de intensivão no curso MS e no dia 9 de fevereiro foi a prova da ESP e eu passei. Em primeiro lugar, em saúde mental coletiva, pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Foram 2 anos intensos, né? E eu descobri que eu sonhava em ser residente e não sabia. Vivenciei intensamente. Participei do Fórum Cearense de Residências, né, fortalecendo o componente político nessa formação. Participei, ajudei a construir 2 encontros cearenses de residência, apresentei trabalhos, mediei mesas. Foi muito rico, gente. E enquanto residente, a gente, na nossa atuação profissional, a gente percebe a importância de se apropriar do território, se apropriar do usuário do SUS, né, da autonomia, compreender a autonomia desse usuário do SUS, fortalecer essa autonomia. Coisa que na prática profissional, por melhores que sejam as suas intenções, você não consegue ter tempo porque acaba sendo engolido pela demanda. E na residência a gente territorializou, a gente conheceu todos os municípios, todos os equipamentos importantes no município para dar essa sustentação, essa base para a nossa prática profissional. Então, eu já tinha alguma bagagem de prática na saúde mental, mas na residência eu pude me fortalecer, pude evoluir. Eu sou uma Érica assistente social antes da residência e outra depois da residência MUP. Eu atuei em Centro Pop, atuei em CRAS, participei de processo formativo com mais de 90 agentes comunitários de saúde, né? Esse processo formativo em saúde mental, elaborando desde o material que a gente utilizou a facilitação propriamente dita. Então, o que eu posso te falar? Faça residência. Você não precisa estar concluindo, ter acabado de concluir a graduação para se arriscar. Faça, você merece, faça isso por você. A bolsa, ela vale cada centavo.
porque você vai se tornar a melhor profissional que você pode ser. A residência, ela vai exigir de você o melhor que você pode ser. Sem contar os amigos que eu fiz para a vida inteira. Se você tem amigos da graduação, parabéns. Na residência, você vai entender o que é amor e amizade de verdade, tá? Esses 2 anos foram muito intensos. E o que eu posso falar é isso, assim, aproveitem essa oportunidade de todos os processos seletivos de concurso. A residência não parou. Teve residência da Escola de Saúde Pública, teve residência do ICC. Aqui no estado tem vários programas de residência, tem em Sobral. Gente, não perca tempo, faça isso por você, você merece. E o meu projeto de agora, para 2021, a minha dedicação integral é para o FunSaúde, né, para a Fundação de Saúde do Estado do Ceará, que eu sim vou ser concursada com o apoio do curso MS. Vamos começar aqui, a gente parou, resolveu essa última questão, tá? E agora a gente vai trabalhar questões da UFC. Pelo tempo, a gente vai trabalhar pouquíssimas questões, mas também de 2020, questões boas. E como eu falei, o UFC não cobra código de ética, o UFC não cobra essa parte mais de saúde pública, de atenção básica, né? Não cobra muito sobre isso, tá? É bem mais restrito. Então vamos começar um pouquinho, tá? O zinco tem papel crucial no sistema imune, então é sobre o zinco. E no sistema de defesa antioxidante. A biodisponibilidade do zinco em indivíduos saudáveis pode ser influenciada por vários fatores, como o estado nutricional relativo a esse mineral e a composição da dieta. Qual dos componentes dietéticos abaixo aumenta a biodisponibilidade do zinco? Então, eu quero saber qual dos componentes dietéticos, tá? De cara, a gente já sabe que ferro e cálcio, né, diminuem realmente a biodisponibilidade do zinco. E o fitato também. Então, mesmo se a gente não soubesse do beta-caroteno, a gente chegava realmente a essa resposta por eliminação, tá? Mas algumas pessoas ainda podem ficar confusas em relação a isso. Então, biodisponibilidade de nutrientes, a UFC sempre tem cobrado, tá? Outra questão que é bacana, a UFC traz muito sobre guia alimentar. Então, acho que na última prova teve umas 3 questões, só sobre o guia alimentar de 2014. Então, é algo também interessante de vocês já terem uma leitura prévia, né, antes mesmo de sair o edital. Vamos lá. Para a ação de educação nutricional em unidade básica de saúde, será utilizado como referência o Guia Alimentar para a população brasileira de 2014. São recomendações que podem ser utilizadas, né? Então, recomendações que o guia traz. Ato de comer em companhia, não, ato de comer em companhia, em ambientes apropriados, de forma regular, devagar, com atenção. São formas de controlar naturalmente o quanto comemos. Sim, o guia traz isso, mas vamos ver o restante. Quantidade. O guia destaca nas refeições a quantidade absoluta de cada alimento, o tamanho da porção e o total de calorias. Se você não conhece o guia de 2014, você pode querer marcar esse item. Esse item aqui, ele está correto se fosse o guia de 2006. Então, falso. C. Consumo de açúcar. Deve ser evitado, adicionado a preparações, devendo diminuir ao mínimo. Ao mínimo não, né? Primeiro é ao máximo. E eu trocá-lo por adoçantes artificiais. Não precisa trocá-lo por adoçante. A gente quer que reduza o consumo de açúcar, tá? Artificiais não calóricas, tá? D. Então, falso. D. Escolha dos alimentos. Alimentos in natura devem ser privilegiados, os minimamente processados e os processados limitados e os ultraprocessados evitados. Olha, se esse nome aqui, minimamente processados, estivesse aqui juntamente com alimentos in natura, o item estaria correto, tá? Então, falso. O item correto é o item A. Atenção, leiam o guia. Leiam o guia. Quem for fazer o UFC tem que ler o guia, tá? Outra questão do guia. Uma alimentação saudável consiste na variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Os métodos utilizados na fabricação de alimentos processados e ultraprocessados para torná-los mais duráveis e palatáveis, em geral, possuem ingredientes e métodos utilizados que alteram de modo desfavorável a composição nutricional. E o seu consumo excessivo está associado, né, a várias doenças. Então, está trazendo os malefícios
de consumir alimentos processados. Em um supermercado, você adquiriu um produto alimentar que fazia parte de sua composição açúcar, sal, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, dentre outros. Que categoria de alimento você levou para o consumo? Olha, pela quantidade de aditivos, açúcar e sal não tem como, é ultraprocessado, tá? Então, leiam mais uma vez o guia alimentar quem for tentar o UFC, certo? Essa daqui, para a gente finalizar nossa live, sobre o processo de educação em diabetes, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais uma vez. Se na prova, uma prova antiga, eles falam de uma diretriz, leia a diretriz previamente, certo? Não deixe para a última hora. Afirmam que a alimentação está diretamente relacionada a questões psicossociais e culturais, sendo necessário, portanto, inserir considerações pertinentes no processo educativo. Entre as características do processo de educação em diabetes estão: item A, deve sempre ser realizado na consulta inicial de diagnóstico, no aparecimento de alguma complicação, em transição de cuidados ou a cada 2 anos. A educação em diabetes tem que ser realizada em todos os encontros, não a cada 2 anos, né? Doenças crônicas a gente fala a cada 6 meses, né? Um acompanhamento nutricional, mas depois desde controlado. Então, realmente, precisa ser em todos os momentos, tá? Nesse daqui, ok, na transição de cuidados, ok, mas não com essa frequência, tá? Então, item falso. B, promoção de vínculo efetivo do paciente e familiares com a equipe, com o objetivo de que a equipe, faça o gerenciamento contínuo da doença. Opa, a equipe fazer o gerenciamento contínuo não é uma característica de educação nutricional, principalmente em diabetes. Então, a gente empoderar o paciente para que ele consiga ser realmente o centro do tratamento, ele conduzir o próprio tratamento. Então, falso. C. São objetivos a serem contemplados: capacitar o indivíduo para o autocuidado, melhorar os resultados clínicos e prevenir complicações agudas e crônicas. Esse item está totalmente correto. Vamos ver o item D. A equipe multi deve estar no centro do processo. Gente, no centro do processo é o paciente. Partindo de suas necessidades, piorou ainda, né? Você tem que atender às necessidades do paciente. E utilizando ferramentas de grupos e ou tecnologias. Beleza. Isso daí ok, mas não, o restante não. Então é o item falso. Gabarito, item C de casa. Queria deixar para vocês esse lembrete aí no celular, né? No celular aqui na nossa live, que Deus não colocaria no seu coração um sonho impossível de ser realizado, tá? Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nesse sonho. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar em você? Então, você sabe do seu potencial, você sabe o quanto você quer realizar esse sonho, tá? Que é de ser residente em 2022. Então, acredite, tá? Faça acontecer, comece a estudar, descubra qual o programa que você se identifica e, a partir disso, realmente busque, né, essa rotina de estudos que vão realmente ser o rumo na sua aprovação. A gente aqui do curso MS traz esse direcionamento assertivo para vocês e traz realmente essa assertividade, né? Os nossos números, os nossos resultados são muito bons. E aí, claro que estaremos aqui com certeza esperando vocês nos nossos cursos, nos nossos momentos aí de lives, enfim, no nosso conteúdo aqui, tá bom? Desejo realmente do fundo do meu coração que todos vocês aí, né, se dediquem para realmente garantir a aprovação. Está cada vez mais concorrido, mas para quem estuda, né, não existe concorrência que derrube. Tá? Então, senta, vê suas fragilidades, faz esse estudo e, mais uma vez, né, se está no seu coração, é porque é possível de ser realizado. Tá bom? Beijos e até o nosso próximo encontro aí.
irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.